Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis Rocha, canal Aula em Casa. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Seja bem-vindo a esse vídeo de álgebra sobre equações do segundo grau. Aqui a gente vai fazer a análise do discriminante. No primeiro vídeo de equação do segundo grau, que eu fiz as resoluções das equações do segundo grau incompletas com b igual a zero, eu falei em relação ao discriminante da equação, que é o delta, né? Que é aquela parte que a gente tem dentro da raiz quadrada, na fórmula de Bhaskara. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. E como eu falei naquele vídeo, aqui, se eu souber o valor do delta, eu consigo analisar o que vai acontecer com as raízes dessa equação, né? Por exemplo, se o delta for maior que zero, eu vou ter x1 diferente de x2, duas raízes diferentes, né? E pertencentes ao conjunto dos reais. No caso do delta ser igual a zero, eu vou ter duas raízes x1 igual a x2 também reais. E se eu tiver o delta menor que zero, eu vou ter duas raízes diferentes, mas elas não pertencem ao conjunto dos reais. Na verdade, não existe raízes nessa equação se o discriminante for menor do que zero. Na verdade, não existem raízes reais, tá? Porque raiz quadrada de número negativo existe, mas são números do conjunto dos complexos, tá? Bom, um exemplo aqui é o seguinte. Calcule os valores de k para que a equação 2x ao quadrado mais kx mais 2 igual a zero tenha duas raízes reais iguais. Bom, se eu quero duas raízes reais iguais, eu tenho esse caso aqui. O delta vai ter que ser igual a zero, né? Então, eu coloquei a equação aqui. Primeiro, eu vou escrever quem são a, que é 2, b, que é o coeficiente do x, que nesse caso é o k, e o c, que é igual a 2. E a fórmula do delta, que está aqui, e aqui também, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, se eu no final tiver o valor do delta em função de k, eu vou igualar isso a zero para justamente descobrir esse valor de k, certo? Então vamos lá, delta igual a b ao quadrado, é o nosso k, né? K ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que também é 2. Então, eu sei que o meu delta é k ao quadrado menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Bom, aqui eu não tenho um valor numérico, porque um dos coeficientes era justamente essa letra k. E eu já descobri que para essa equação ter duas raízes reais iguais, como está indicado aqui, duas raízes reais iguais, eu tenho obrigatoriamente que ter o delta igual a zero. E nesse caso, eu vou fazer o valor do delta, que é k menos 16, k ao quadrado menos 16, igual a zero. E aqui cheguei numa equação do segundo grau incompleta, em k, né? Então, k ao quadrado é igual a 16, k é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. E, finalizando com k igual a mais ou menos 4. E aqui, então, eu descobri dois valores para k, ou 4 ou menos 4. Se eu substituir aqui no valor do k, obrigatoriamente essa equação vai apresentar duas raízes reais iguais. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Agora, mais duas questões aqui para essa resolução, para essa aplicação. Bom, primeiro, para quais valores de a equação x ao quadrado mais 4x mais a igual a zero possui duas raízes reais diferentes?
Vamos retomar aqui, ó. Duas raízes reais diferentes é o caso do delta maior que zero. Vamos escrever isso aqui. Ó, se o delta é maior que zero, eu sei que x1 é diferente de x2 e ambas as raízes são números reais, pertencem ao conjunto dos reais. Então, eu preciso ter essa condição. O delta, nesse caso, ser um número maior que zero. E aí, eu vou identificar aqui na equação que o A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual ao A, que é o termo independente de x, nesse caso, tá? Lembrando que esse Azinho aqui não é o mesmo A que a gente tem na equação coeficiente do x ao quadrado, tá? Bom, fórmula para o delta. Fórmula para o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nesse caso, eu tenho b igual a 4, vai ser 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale a, que é justamente o que eu quero descobrir. Então, o nosso delta ficou 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que dá 16. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes a dá 4a. E como nós já descobrimos aqui, o nosso delta tem que ser o quê? Maior que zero. Então, 16 menos 4a é maior que zero. Chegamos nessa desigualdade, que é uma inequação, né? E nesse caso, o que eu vou fazer é isolar o a, né? Menos 4a é maior que menos 16. E nesse caso aqui, quando a gente tem o coeficiente aqui da incógnita como um número negativo, a gente multiplica por menos 1, né? Isso a gente faz na equação também do primeiro grau, né? Então, troquei o sinal dos dois lados, só que na inequação eu tenho que também inverter a desigualdade. Então, eu sei que nesse caso, o nosso A é menor que 16 dividido por 4, então A é igual a, ou melhor, desculpe, o A é um número menor do que 4, tá? Então, qualquer número menor que 4 que eu tiver no lugar do A aqui nessa equação, ela vai ter duas raízes reais diferentes, tá bom? Bom, o terceiro, para quais valores de A equação 3x ao quadrado menos x menos 2m igual a zero não possui raízes reais? Olha lá, não possui raízes reais. Ou seja, eu vou voltar aqui na teoria. Não pertencem ao conjunto dos reais duas raízes diferentes quando o delta é menor que zero. Então, eu escrevo novamente aqui para ficar melhor. Se delta é menor que zero, nós temos que x1 é diferente de x2, porém, não pertencem aos reais. Esse símbolo é o de não pertence, né? Bom, então eu vou pegar a equação 3x ao quadrado menos x menos 2m igual a zero. Vou identificar quem são os coeficientes a, b e c. O a é igual a 3. O b é o coeficiente do x elevado à primeira, que nesse caso é menos 1. E o c aqui é o termo independente, que é menos 2m. Vamos lá, fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui, a gente tem que o B é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Que a importância de usar os parênteses, né, quando a gente vai escrever a potência com base negativa, porque o menos também está elevado ao quadrado, tá, pessoal? Se tivesse uma situação de menos 2 elevado ao quadrado, é menos 2 vezes 2, porque a primeira operação aqui é a potência, então seria menos 4. Quando eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, eu tenho a base multiplicada por ela mesma duas vezes. Menos com menos vai dar mais 4, tá? Fiquem atentos a essa diferença, tudo bem?
menos 4 vezes o valor do A, que é 3, e o valor do C, que é menos 2m. Novamente, a importância dos parênteses aqui, tá? Bom, o que acontece agora? Continuo. Menos 1 elevado ao quadrado é mais 1, porque menos com menos dá mais na multiplicação, igual aqui, né? Aqui, menos com mais dá menos com menos dá mais. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24m. E aqui, como nós já vimos, eu vou destacar, eu vou ter a equação não vai ter raízes reais, ou não vai possuir raízes reais, se o discriminante for menor que zero. E isso quer dizer que aqui o delta eu já descobri em função de m, 1 mais 24m. Então, eu coloco que 1 mais 24m é menor que zero, de acordo com essa observação aqui, de acordo com o dado do problema. Então, 24m é menor do que menos 1. Estava aqui como mais, passou como menos. E para terminar, o 24 está multiplicando, m é menor que menos 1, 24 avos. Tudo bem? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Os casos aqui de análise do discriminante de uma equação do segundo grau. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Canal Aula em Casa, professor Denis Rocha. Eu vou continuar com os vídeos aqui com equação do segundo grau, com outras aplicações. Tá legal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!